Em Romanos capítulo 8, versículo 10 e 11, nós temos a instrução do Espírito. E é assim: se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo Jesus vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. Portanto, vamos considerar duas coisas muito importantes. A primeira é que diante de Deus o nosso corpo está morto por causa do pecado. Porque somos carnais em muitas situações, nós pensamos que estamos vivos, porque o corpo está vivo. Se pensarmos desta maneira, é sinal de que ainda não entendemos o que está escrito nas Escrituras, nem o propósito do Evangelho. O propósito do Evangelho é também salvar o que se chama corpo mortal. Na realidade, todo o corpo, toda a carne está morta desde o dia que nasce. Alguns vivem mais, outros menos. Mas a vida da carne é uma vida morta. É uma vida de instinto. Observem que aqueles que não creem vivem de instintos, como animais. Só somos conformados à imagem de um homem se formos conformados à imagem de Cristo. Se não, pelo contrário, sempre agiremos como animais. É assim que as Escrituras revelam. Portanto, se o corpo está morto, o que ele necessita? Ele necessita de vida. Por isso, ele diz no versículo 11 que se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus, também nosso corpo será ressuscitado. Essa é a última parte da nossa salvação, ou como é chamada de tão grande salvação. Se vivermos segundo a carne, o que há na carne? Morte. Por isso, nós temos no versículo 5 do capítulo 8, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mais o que se inclina para o Espírito das coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne dá para a morte, mas o Espírito para a vida e paz. Portanto, a vida e paz está em nosso espírito. E somos chamados a viver com a mente no espírito. Mas se a nossa mente cair para a carne, nós viveremos segundo a carne e seremos dominados por instintos naturais. É nisto que reside todo o conflito por causa do pecado, por causa da falta de compreensão de coisas espirituais. Quando nos inclinamos para as coisas espirituais, nós oramos e temos comunhão com o Espírito de Deus que está em nosso espírito. Portanto, ele diz, se habita em vós o Espírito, então nós devemos viver pelo Espírito. Mas na realidade, há uma grande dificuldade em compreender isto, porque nós fomos acostumados a viver segundo o corpo. E sempre que pensamos que se o corpo estiver bem, tudo está bem. Mas na realidade não está bem, pois o corpo envelhece e morre. O que precisamos compreender é que estamos a caminho da eternidade, queiramos ou não. Mais dia, menos dias, nós estaremos na eternidade. O que nós fizemos por meio do corpo é que vai ser tomado em nossa conta. Por isso, enquanto estivermos neste corpo mortal, devemos trabalhar, orar e meditar para manifestarmos a vida de Cristo que está em nosso espírito, para que ela não fique aprisionada. Por isso,
nós precisamos de aplicar a cruz e negar nós mesmos, para que o Espírito seja liberado através de nosso corpo, pois assim seremos como um vaso nas mãos do Senhor. Estejamos atentos e possamos perceber e não assustar quando o corpo morre, ou quando o corpo adoece, ou quando o corpo está fraco. Vamos ler de novo. Se, porém, Cristo está em vós, esta é a maravilha, que se Cristo está em nós, nós temos vida no Espírito, nós podemos colocar nossa mente no Espírito, se inclinando para uma vida de oração e meditação, e assim percebermos o reino, a graça e a glória, pois a vida e paz está no Espírito, e percebermos que o corpo está morto por causa do pecado. Portanto, a morte é algo relacionado à desobediência, à incredulidade e o pecado. Jesus venceu de maneira total, e todos nós estamos destinados a também receber um corpo ressuscitado como Jesus. Esta é a realidade para os que creem. Estejamos atentos para que tenhamos a experiência espiritual e assim vençamos uma alma, isto é, uma mente, uma vontade, uma emoção acostumada apenas com a existência física. Precisamos perceber a existência espiritual e o caráter espiritual humano. É assim que nós contatamos o Espírito de Deus e passamos a conhecê-lo e percebemos que Ele é bom, que Deus é misericordioso e que nos ama. Por isto, enquanto estamos a caminho, nós devemos nos despojar do velho homem com todos os seus feitos, com todas as suas angústias, ansiedades e ignorância, para que assim estejamos desfrutando do Espírito onde está a vida e a paz. Bendito seja, pois Cristo está em nós. Esta é a realidade de todos os que creem, e mesmo aqueles que não percebem. Cristo está nele porque ele crê. Bendito seja o Cristo que nos foi dado, para que por meio dele nós sejamos mais do que vencedores. Amém.